Olá aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo no tratado Ferramentas que você vai precisar para você desenvolver, criar a arte do cimento queimado. Algumas dessas ferramentas que estão nessa bancada serão de extrema importância e outras nem tanto assim. Não virá ao caso você trabalhar com elas ou fazer um investimento caro para você trabalhar no tratado cimento queimado, tá bom? Vamos lá. Algumas das ferramentas mais importantes no tratado de qualquer arte, qualquer tipo de efeito liso, quando é administrado, né, executado em cima de uma superfície, o que vem? Preparação. Preparação, fundação é a base de tudo. Qualquer tipo de efeito decorativo, se você pegar uma parede zoada, você não vai conseguir fazer um efeito de excelência no final. Tudo precisa de uma preparação. E para isso existem umas ferramentas fundamentais, cruciais para esse caso aqui, que é a preparação da superfície, tá bom? Uma delas, antes de eu entrar nas ferramentas manuais, uma das principais ferramentas no tratado, então, da regularização, da uniformização da superfície é o nosso refletor. Eu vou mostrando as ferramentas e eu vou colocando aqui do lado, tá bom? Uma das mais importantes, no caso, então, é o nosso refletor. O que eu fiz aqui? Eu comprei o refletor, não é muito caro também, né? Comprei aqui na minha região, numa loja daqui da cidade, comprei esse refletor de 50 watts de potência. E é claro, eu conectei ele a um fio, a uma pequena extensão, está aqui a pontinha dele. Tem uma extensãozinha de mais ou menos aí uns 4 ou 5 metros e o nosso refletorzinho aqui. E ele tem essa aba aqui que é dobrável, você consegue colocar ele no chão com um raio de luz voltado para cima. Ele não fica bambo, você consegue regular ele aqui, né? Então você pode até fixar na parede ou fixar em um tripé. Eu gosto de utilizar ele assim, coloco ele assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Coloco ele assim, ó. Tá vendo? Ó, o raio dele. Ah, eu quero soltar um raio mais para cima. Eu deito mais aqui, ó. Ele solta o raio em 45 graus, em 70, em 80 graus. Ó, deixa ele mais de pezinho, você controla. Esse refletor aqui, ele é fundamental, de extrema importância para nossos efeitos decorativos, para a nossa arte do cimento queimado, porque ele, como se fosse o meu terceiro olho. Ele é o olho que tudo vê, né? Então, ele vai me mostrar as irregularidades que está a parede, que você precisa adentrar em cima dela, né? Que tipo de processo de preparação você vai precisar nessa parede, ele que vai te dizer se essa parede está muito zoada, ela está moderada, se dá para tocar o barco com apenas uma, duas camadas de massa acrílica, ou você vai precisar de repente de uma massa niveladora ou de uma textura lisa. Ele vai te dizer. E além disso, ele também vai mostrar o caminho exato que você vai estar distribuindo a textura. De repente, a sua textura ela está ficando com relevo, com deformidade, e ele vai te dizer, opa, tá saindo fora da linha aí. Então preste atenção, regulariza mais, tire o relevo para você deixar um trabalho de excelência, bem uniforme. Então a primeira ferramenta que é fundamental, não é cara, é o nosso refletor aqui de 50 watts. Não precisa ser refletor de 100, muito potente, não. De 50 está ótimo, tá bom? Depois na íntegra a gente vai estar demonstrando as atuações deles, né? No tratado da arte do cimento queimado, ok? Então o refletor ele é fundamental, de extrema importância. Quanto mais refletor você utilizar, com a sua atenção triplicada, menos você vai sofrer na questão de remover resíduos, relevos ou até mesmo lixamento. No cimento queimado eu não utilizo lixamento, tá? Lá no final, se vocês quiserem, aí fica meio que opcional, mas eu nem utilizo. Por quê? O refletor, atenção triplicada, e o refletor faz com que eu descarte aí a utilização de lixamento na sua superfície, até mesmo na arte do cimento queimado, correto? Bom, para a regularização, é claro, você não vai estar utilizando um refletor sem nenhum tipo de ferramenta em punho para você regularizar a parede. Então, para regularizar a parede, o mais padrão que vocês encontram com facilidade é desempenadeira. Por exemplo, uma desempenadeira aqui da Galo, ó, ela tem a base bem fixada, né, bem com suporte, distribuindo a força dela. É uma ferramenta que deve ter seus 35 a 45 centímetros dessa ferramenta, e ela está bem, ó, bem alinhadinha, tá? E tem uma base que distribui, né, bem
a força, né? A força que você é pressionado a textura na parede. É uma ferramenta bacana, interessante para a regularização da parede, associado ao refletor, é claro, tá bom? Então, essa ferramenta, para quem tem dificuldade de encontrar umas ferramentas mais diferenciadas, pode sim trabalhar com essa ferramenta para regularizar a sua superfície. Desempenadeira da Galo, de mais ou menos aí uns 40 centímetros, mais ou menos, tá bom? De 30 já fica complicado, tem que ser mais ou menos de 40, né? Deixa eu ver essa aqui, essa lâmina que ela tem 45, ó. Então ela tem seus 40, tá? Então, chegando à conclusão, ela tem 40 centímetros aqui de extremidade a outra, ok? Ela serve sim para o caso de regularização da sua superfície. Outra ferramenta que você pode estar utilizando para regularização da sua superfície são espátulas, né? Essa aqui no caso é uma espátula da MTX, ela tem 47 centímetros de lâmina, tá bom? E ela é muito útil para você regularizar a sua parede, é claro, associado ao refletor, ok? Então é uma ferramenta muito bacana, muito excelente para regularizar superfícies, tratado naquela fundação da regularização, uniformização da sua parede. É uma ferramenta muito boa que você pode estar muito bem utilizando ao invés de uma desempenadeira da Galo. Então essa aqui já vai um pouco mais além, né? Estamos avançando aí, né? Pegamos uma Galo, que é mais simples, né? E essa aqui já é uma lâmina, né, de 47 centímetros, muito bem, né, firme, né? Isso proporciona um alinhamento muito bacana, muito uniforme mesmo na sua superfície, associado ao refletor, é claro. Bom, essa ferramenta, ela serve para regularização, estas duas que eu mostrei, e essa aqui, às vezes o pessoal já conhece, é a nossa lâmina importada da Berox, né? Beroxpert ou Berox, ela tem essa proteção aqui e ela tem 47 centímetros de lâmina, ok? É uma ferramenta muito bacana também, interessante para vocês estarem utilizando aí para a regularização da sua superfície. Essa aqui é uma ferramenta da linha Premium, importada da Alemanha, da Berox. Todos os efeitos meu decorativo no tratado, efeitos lisos, essa aqui é meu galo de briga, não deixo ela para nada, ela me acompanha sempre. Então, para efeitos mármores, cimento, a arte do cimento queimado, sempre utilizo a Berox, tá? Então essa aqui é o meu xodó, é a linha Premium, as ferramentas aí no tratado para a regularização, né, da sua superfície, associada, é claro, ao refletor. Temos uma outra também, que é a linha econômica da Beroxpert. A outra ferramenta, no caso, então, é uma lâmina também, né? Essa aqui já tem 60 centímetros, não tem 47, igual a outra, né? Da linha Premium. Aquela, no caso, é 45, né? Essa aqui é 60 mesmo, tá? Então, dependendo, ó, você pode até ver o tamanho, né? Colocando aqui, ó, a lâmina. Não chega até o final. Então ela tem 45 e essa aqui no caso tem 60 centímetros de lâmina. Também é da Berox, né? Esta ferramenta aqui, o Beroxpert, porém ela é da Atlas, é uma linha econômica desta ferramenta. Então ela tem um acabamento muito bacana, uma pegada, uma anatomia bem legal. A lâmina praticamente são o mesmo material, né? Se eu não me engano, é para ser o mesmo material. Então ele tem um designer diferente e um acabamento mais, entre aspas, aí, simplificado para melhorar o preço dela, né? Então é uma ferramenta aí da Atlas, da Beroxpert, que também ela é muito útil, ela serve muito bem para você regularizar a sua superfície, qual a gente vai ver na íntegra, associado ao refletor. Bom, em questão de ferramentas de regularização a gente mostrou, né? Para a gente iniciar a regularização da superfície, a gente vai precisar de algumas espátulas, né? Tem uma espátula menor, você pode estar utilizando espátula convencional. Essa aqui também é da MTX, porém menorzinha, que eu costumo utilizar para quê? Para raspar, né?
Então o refletor, a gente vai posicionar o refletor ali na lateral, ou de baixo para cima, com o raio de luz, e ele vai me mostrar o quanto está irregular aquela superfície. Se tem alguns carocinhos, alguns lombinhos, algumas irregularidades, a gente vai raspar com espátulas menores, tá bom? Pega uma espátulazinha meia zoadinha, que vocês não usam muito aí, para raspar mesmo esses carocinhos, esses pelotinhos que tem na sua superfície, com auxílio do refletor, ok? Então a gente volta utilizando de ferramentas assim, só mesmo para regularizar aí, ok? Bom, depois pra gente, claro, pra gente manusear o produto que a gente for utilizar, a gente vai precisar do quê? De espátulas também pra gente pegar a textura, né? Que no caso a gente vai estar utilizando aí a textura lisa versátil da Futura, ok? Depois nos próximos vídeos a gente mostra para vocês, fala um pouco sobre o produto também. Então a gente vai precisar manusear. Então uma espátula para manusear e é claro também, né, um paninho para você limpar a ferramenta, de repente até uma buchinha, né, um paninho e um baldinho com água para você sempre estar manipulando o seu produto e mantendo a sua ferramenta sempre limpinha. Isso é muito importante, tá? Você ficar manuseando o produto com a ferramenta toda zoada, com aglomeração de grumos, aquelas partículas secas da textura, isso, né, predispõe a riscos, né, ranhuras, irregularidades, imperfeições no seu trabalho. Então, ferramenta sempre limpinha é fundamental. E além das nossas ferramentas todas limpinhas, a gente vai utilizar também, né, de fitas, né? A gente vai utilizar fita crepe, papelão, jornais, ou que seja, né, pra gente, plásticos, enfim, salva-piso, pra gente proteger o chão, proteger os cantos da parede, a moldura de gesso, janela, fitas, né? Fitas crepes aqui, a gente tem as linhas mais econômicas e temos linhas automotivas também. Essas fitas largas aqui são fundamentais para você proteger o seu trabalho, tá bom? Bom, agora vamos às ferramentas que você vai utilizar para criar, né, os efeitos, aquelas manchas naturais e reais da arte do cimento queimado. Bom, a ferramenta que eu recomendo e a ferramenta que eu não recomendo e a ferramenta que é desnecessária para esse caso. Tipo assim, ela vai ser ótima para o caso, desnecessária, vai ser boa, vai ser bacana, tá? Mas, tipo assim, você comprar só para isso acaba sendo desnecessário. Você consegue tocar de boa com outras ferramentas, até mesmo ferramentas nacionais. Bom, a ferramenta nacional que dá muito certo, que é bacana, é essa aqui, né? Acho que essa aqui todo mundo aí conhece, né? A desempenadeira da Tigre. Então, ela tem uma certa flexibilidade bacana, tem um tamanho legal, né? Uma pegada legal, anatômica, emborrachada. É uma ferramenta muito utilizada aí pelos decoradores e de um custo barato, né? Ela custa em média aí uns menos que R$100, tá? Ela 80, 90, 100, de repente, né? De repente isso, eu tô falando um preço na internet, né? De repente você encontra numa loja aí na sua cidade que venda ela por R$70, tá bom? Mas na internet, no Mercado Livre, você encontra ela por esse valor mais ou menos, tá? Em média aí R$100, R$80, uma ferramenta dessa. Ela tem uma flexibilidade bacana, um tamanho legal, né, uma pegada anatômica e uma distribuição legal do produto também, tá bom? Então, uma ferramenta muito utilizada, tá? Uma ferramenta aí que você pode estar comprando, adquirindo ela para o cimento queimado, que vai te servir muito bem essa desempenadeira da Tigre aqui, ok? Uma ferramenta que, cara, meio que complicado para você fazer o cimento queimado. Até dá, mas só que ela é muito rígida, né? É uma desempenadeira da Atlas. O pessoal precisa reformular essa ferramenta, trazer ferramentas aí melhor, né, da linha da Atlas, já que tem várias outras ferramentas muito boas. Mas essa aqui, por ser muito rígida, ela não tem quase que nada, né? Quase que nada, praticamente, de flexibilidade. Então a gente precisa de uma certa flexibilidade para a gente distribuir a textura, e essa ferramenta aqui não tem quase que nada. Então, como ela não tem quase que nada de flexibilidade para o cimento queimado, eu não recomendaria você estar adquirindo uma ferramenta dessa aqui para o cimento queimado, não. Tá? Para outros tipos de efeito, por exemplo, numa marmorização realista, você pode até estar utilizando ela, mas para cimento queimado acaba sendo
não recomendável, tá? Uma outra ferramenta bacana, show de bola para o cimento queimado é essa aqui, né? É uma desempenadeira da Berox, também da Beroxpert. Ela tem uma flexibilidade muito bacana, né? Muito mesmo, muito boa. A lâmina, a pegada e o acabamento dela aqui é em acrílico, né? Ela é super leve, a lâmina dela deve ser... Ela tem espessuras em milímetros, né? De repente, não sei se ela é de 1,5 milímetro, não sei a espessura do aço dela, mas é muito fininho e ela tem uma flexibilidade bacana, né? E ela não é tão grande não, né? Ela é pequena, né? Com relação da Tigre, quer ver? Dá uma olhada, ó. Com relação da Tigre, olha o tamanho que ela é, né? A da Tigre dá quase que duas dela, né? Olha só o tamanho dela. Mas ela é muito mais flexível ainda do que a da Tigre. E ela, por conta da sua leveza e da sua flexibilidade, ela é show de bola para estar fazendo cimento queimado, tá bom? Bom, uma outra ferramenta também que dá super certo, bacana para o cimento queimado, é esta aqui, ó, da Come, tá? Já no caso, já a ferramenta é importada. Ela gira em torno aí de mais ou menos uns R$350. É uma ferramenta trapezoidal, né? Esse é o termo que o pessoal utiliza. Anatomicamente aí, né? O formato do aço é trapezoidal, né? E trapézio, vem do trapézio. Então, esses bicos aqui, ó, casam perfeitamente com os cantinhos da parede. Sabe aqueles cantinhos chatos que você não chega? De repente você pega uma ferramenta assim, ó, ela começa a bater na sua mão, na beirada da parede. Já essa aqui não. Ela vai te dar uma folga, ela vai chegar exatamente ali naquela quina que você teria uma dificuldade. Então, para efeito mármore, para cimento queimado, ela acaba sendo perfeita para aplicação. É uma ferramenta de aplicação, tá bom? Muito boa mesmo, anatomicamente, né? Ela foi projetada, acho que meio para isso mesmo, para chegar ali aonde a outra não chega, tá? Com uma facilidade maior. E ela tem, é claro, também uma certa flexibilidade parecida, né, a da Tigre. Tem um pouco mais de flexibilidade do que a da Tigre, né? O aço também é 100% importado da Itália. Já é uma ferramenta muito mais elaborada, né, e projetada para o caso aí, ok? Ferramenta da Come. Essa aqui, então, é a ferramenta trapezoidal da Come, uma ferramenta de aplicação que acaba sendo perfeita aí para a nossa arte do cimento queimado. Uma outra ferramenta que é muito boa, legal, bacana, é a outra, né? Uma padrão. Ela tem a medida 24x10, a sua dimensão. É uma ferramenta ela pode tanto ser utilizada para aplicação e extração de brilho, mas que no caso aqui a nossa arte do cimento queimado não é com brilho, né? Então é uma ferramenta muito boa também, excelente para a aplicação do cimento queimado, tá? Da arte do cimento queimado, que também é um aço importado da Itália, totalmente diferenciado e tem aquela flexibilidade aí que as outras marcas nacionais não têm. Uma desempenadeira da Come, na medida aí de 24x10, uma ferramenta totalmente diferenciada para a arte. Bom, essa outra ferramenta aqui também é da Come, né? Uma ferramenta para coluna, ok? Também é da Come, tem uma flexibilidade muito bacana. Essa aqui é meu galo de briga também para nossos efeitos mármore. Mas aqui, como não se trata de efeito mármore, e sim da arte do cimento queimado, porém, ela acaba sendo muito boa, muito perfeita mesmo para a aplicação do cimento queimado, tá bom? Pela sua flexibilidade, pela sua leveza, pelo seu diferencial no aço, anatomicamente também falando, a sua resistência, enfim, tá? Então são ferramentas aí sensacionais para você estar executando a arte do cimento queimado. Agora, uma outras ferramentas que acaba sendo, você querer comprar para isso, acaba sendo desnecessário, né? Não recomendável, assim como essa da Atlas, né? Eu não recomendo essa da Atlas aqui para o cimento queimado, também não recomendo essa pequena aqui da Marmorino, né? Porque ela é muito mais rígida e ela é pequena e rígida, né? Você consegue trabalhar com cimento queimado com ela? Consegue, claro que consegue, de boa, mas enfim, ela não vai ter aquela flexibilidade que é bacana que você tenha, né? No cimento queimado, não tem, e ela é pequena. Então, se você for para adquirir uma ferramenta pequena,
para você distribuir o cimento queimado, pega aqui, ó, uma da Beroex. Ela tem praticamente o mesmo tamanho, ó, você colocando uma de cara com a outra, ó. Uma de cara com a outra, ela tem exatamente a mesma medida. E, é claro, da Beroex ela tem toda aquela flexibilidade, olha só. Tem toda uma flexibilidade muito bacana para distribuição. Já essa aqui, se você tentar, não vai, né? Ela é bem mais rígida, né, do que uma Beroex. Então é uma ferramenta assim que você consegue aplicar, mas enfim, eu não recomendaria, tá? Eu não trabalharia com essa ferramenta para o cimento queimado, não. Além de ela ser pequena, ela não tem muita flexibilidade, tá bom? Mas dá para fazer. Mas para mim, eu avaliaria essa ferramenta como se fosse uma ferramenta desnecessária para a arte do cimento queimado. Essa da Marmorino, essa pequena aqui, tá bom? Então essa pequenininha aqui não recomendaria, não. E já uma outra também, né? Essa aqui já é outra ferramenta também, ela tem o mesmo tamanho, olha só. Tem o mesmo tamanho da Come, né? Acredito que seja o mesmo tamanho. De 20, quanto? Deixa que eu vi. 24 por 10. Vamos ver se é o mesmo tamanho. Ó. Vamos ver se vai bater aqui. Exatamente, ó, 24 por 10. Uma Come com uma Marmorino. Dá uma olhada. Exatamente a mesma medida, a Come com a Marmorino. Porém, essa aqui tem uma certa flexibilidade a mais. E já a Marmorino, ela também tem, mas enfim, pelo valor, pelo custo dela, para você adquirir ela só para o cimento queimado, acaba sendo assim desnecessário. Dá para fazer cimento queimado com essa? Dá para fazer cimento queimado com as Marmorinos? Dá. Tá? Mas se você for adquirir uma Marmorino, eu recomendaria que você pegasse aí uma trapezoidal da Marmorino no tratado Arte do Cimento Queimado. Okay? Então tem ferramentas aqui que praticamente todas elas vão desenvolver o cimento queimado, só que algumas com maior facilidade, né? E outras também acaba sendo desnecessária com relação ao custo, né? De repente você que não, eu quero comprar uma dessa aqui para aplicar o cimento queimado, né? Então eu recomendaria, como eu disse, uma trapezoidal. Quer uma Marmorino? Compra uma Marmorino para você fazer uma trapezoidal. Ah, mas eu quero uma dessa aqui porque dessa aqui eu aplico tanto o cimento queimado e tanto o efeito mármore. Aí tudo bem, tá bom? Aí acaba sendo um negócio, né? Você acaba até economizando. Você vai aplicar o mármore e vai aplicar o cimento, a arte do cimento queimado com a Marmorino, com essa medida aqui 24 por 10. Então, ferramenta que não rola, que eu não recomendo, né? Que não tem como trabalhar, é essa aqui, né? A Atlas aqui acaba sendo difícil para você manusear o cimento queimado com ela, né? Qualquer outro tipo de efeito que você precise criar umas manchas naturais, por ela ter quase nada de flexibilidade, acaba meio chatinha para você trabalhar com ela, tá? Então é interessante que você tenha uma certa flexibilidade aí na sua ferramenta para você desenvolver os seus efeitos decorativos, né? Na sua arte aí, os efeitos lisos, os efeitos decorativos, ok? Então, no tratado de ferramentas são esses, mas lembrando também que é muito importante, que eu não posso esquecer, que independente dessas ferramentas aqui, não importa se ela é importada da onde que seja importada da Itália, uma ferramenta dessa aqui pode passar dos seus, sei lá, no Brasil hoje, para lá de R$500, uma Marmorina dessa aqui, Marmorino, né? Umas ferramentas aqui, em média, uns R$350, e essas aqui passa mais que 500. Independente da ferramenta, né? Essa aqui, como eu mencionei, uns 80 a 100 reais. Independente da ferramenta, ela tem que passar por um processo de afiação, de preparação das ferramentas, tá bom? Então você precisa lixar elas, afiar elas. Isso, é claro, eu vou estar passando uma sequência do curso. Nas próximas videoaulas eu vou trazer algum conteúdo, né, de como preparar aí a sua espátula, a lâmina, a tua desempenadeira, para deixar ela bem afiadinha, bem bonitinha para você trabalhando, tá? Do jeito que ela vem aqui, ó, da empresa, ela vem com uma lâmina meio nada de corte, né? Meio grossa a lâmina dela. Então, para isso, quando ela vem com essa lâmina assim, eu não acho bacana trabalhar. Isso, de repente, isso pode aí acarretar aí
em riscos, né, em uma distribuição não tão fina, né, tão precisa quanto ela afiada. Então algumas das ferramentas aqui eu já afiei, por exemplo essa aqui tá com um corte bem afiadinha mesmo, tá? Então uma ferramenta afiada ela tem um diferencial aí além da ferramenta não preparada, do jeito que veio da empresa, ok? Então afiem as suas ferramentas, assim como vocês vão conferir aí nos próximos vídeos, tá bom? Então a gente vai mostrar isso aí e mais lá adiante a gente vai entrar com a mão na massa aí, né? E elaborar e criar a nossa arte do cimento queimado, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.